Bat, oh, bat. Eu ouvia muita música enquanto eu jogava. Colocava as músicas que tinham na pasta e ficava ouvindo. Um dia, eu pegava essas músicas que eu ouvia quando eu tava jogando e colocava pra tocar quando eu ia lavar a lan house. Aí um amigo meu uma vez virou pra mim e falou assim: Pedro, cara, você tem só as músicas doidas, velho, por que você não vira DJ? Aí eu tipo... Aí ele, não, cara, começa a DJ e tal, vamos fazer uma vinheta, tá, vamos procurar uma vinheta no YouTube, vamos procurar um programa que faz vinheta. Aí eu fui e falei, não, vamos fazer essa vinheta então. Aí a gente foi achar um DJ Pedro sacudindo a galera. Aí era DJ Pedro alguma coisa. Eu fui, cortei o alguma coisa e coloquei sacudindo a galera, que tinha um slogan do cara. Cara, eu fiz um CD, DJ Pedro sacudindo a galera, e tinha uma música no fundo. Aí, DJ Pedro sacudindo a galera, pá! É negócio de uma música assim, tá ligado? Daí, esse patrão meu, uma vez virou pra mim e falou assim: ah, Pedro, por que você fica mexendo com isso? Gasta sua energia com isso aí, você nunca vai tocar, velho. Pra que você quer ser DJ, velho? Não, pra quê? Pra quê? Eu falei, cara, eu vou tocar. Ain't nobody better than, ain't nobody fresher than. Vou tocar, você vai ver, filho, vou tocar. Tipo, tá ligado? Beleza, passou 2 meses e ele mandou eu embora. Porque eu falei assim, ó, Pedro, é o seguinte, ou você escolhe ser DJ, vai baixar suas músicas pra lá porque você tá atrapalhando seu serviço, ou você trabalha na lan house. Eu falei, não, cara, eu vou sair. Fui ser DJ. Cara, eu ia na lan house dele todo santo dia, gastar o dinheiro que ele me pagou, tá ligado? Pra me baixar a música. Porque como eu não tinha computador, não tinha dinheiro, muito dinheiro pra comprar um computador, eu ia na lan house dele pra baixar a música. Não tinha tocado até então. Eu tava com meus 15 por 16. Eu fui entrei na Jaicar, que é a empresa que eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei 3 meses, que é o período da experiência. Na hora que eu parei de trabalhar, na hora que venceu minhas experiências, o cara virou pra mim: ó, Pedro, é o seguinte, você é um ótimo funcionário, eu gosto muito de você, eu quero que você continue. Eu falei, não, eu não quero continuar. Eu fui pegar o acerto da empresa, peguei R$35 e comprei a vinheta. DJ Pedro Mendes. Isso era em novembro, eu fiz esse CD. 2009. 10, 9. Foda. Um amigo meu virou pra mim e falou assim: Pedro, eu vou fazer uma festa lá no Chalé Sou Encantado, mês que vem eu vou colocar você e pá. Não, nossa, cara, demorou, vou tocar. Aí na outra semana ele, ó, a festa cancelou. Quando marcar a próxima data eu te falo. Eu falei, não, beleza. Aí ele foi e marcou a próxima festa. Tipo, isso foi 7 de maio. Dia 7 de maio. Aí a gente ficou 2 meses. Eu saía de dia, de noite, divulgando a porra da festa com ele. Aí chegou lá no dia, eu chamei todos os meus amigos. Até levei minha mãe, filho. Foi muito engraçado o dia. Cheguei lá, os caras chegou com a CDJ laranjado. Eu tipo, caralho, mano, que é isso, velho? Que é isso? Eu nem sabia tocar, velho. Tipo, eu tinha ido numa festa antes desse dia. E eu falei, cara, agora eu vou chegar perto do DJ, vou ver o que ele faz ali pra me aprender a tocar, tá ligado? Hoje de sábado, tá ligado? Aí tipo, o cara tocando lá. Aí eu cheguei perto dele assim. Aí pegava o fade do mix e fazia assim, ó. Aí eu tipo... Cara, aprendi a tocar isso aí. Aprendi, deu play na música lá e pronto, já era. Aí, cara, tipo, o mix do cara era desse tamanho aqui, tá ligado? Aí eu... Como eu fui tocar ali e não sabia, eu só tava fazendo assim no fade. Cara, eu vou subir a música muito devagar com a outra. Mas aí eu fui fazer isso na primeira, eu vi que o kick ficava batendo com o kick, aí ficava fazendo assim, Aí eu falei, cara, eu vou subir, adiantar a música pra frente e vou tipo no break dela, né? Até então eu tinha tocado só na CDJ 200, nunca tinha pegado nas 800. Aí um amigo meu chegou assim e falou, Pedro, você pega aqui, ó, você dá o play na música, se a música estiver batendo errado, você bate aqui, ó, no prato desse prato aqui, ó, que ela vai acertar. Aí foi e falou assim, ó, você pega o BPM da música, coloca ele, se tiver 128 num, 128 no outro, 127 no outro, você coloca 128 e acerta ali, e beleza. Quando você acertar, você dá o play na música, coloca o fone no ouvido e fica girando o jogue ali. Eu fui, coloquei o BPM certo, dei o play na música, coloquei o fone, tipo, tô lá, cara. Comecei a bater a mão ali naquele prato ali, que eu falava prato na época, no jogue. E tipo, na hora que eu vi a música encaixou, eu falei, caralho, velho.
E fiquei assim, meio em silêncio, assim, quase 1 minuto. Fui subir a música, virei, foi tipo, perfeito naquela hora ali. Virei mais uma, aí os caras foram tirando a CDJ. Mas a partir dali, eu vi que realmente eu queria viver daquilo. Realmente. Queria fazer aquilo pelo resto da minha vida. A partir desse momento, eu tipo, caralho, velho, é isso que eu quero pra minha vida. E comecei a correr mais atrás. Aí eu baixava mais música, ia pra lan house, aí eu me dedicava com força. Eu arrumei um emprego numa loja de som automotivo. E lá tinha um computador, que tinha internet, que tinha tudo. Eu falei, caralho, velho, emprego dos sonhos. Não preciso de mais nada. A minha vontade era comprar um computador. Você nem foi computador. Caralho, velho. Primeira música que eu fiz da porra da vez. 2014. Final de agosto, eu tava conversando com os meninos do Chemical Surf. E eu tava comentando coisas. Falei, cara, a gente tinha que fazer uma outra música. Ele, me manda uma ideia que você tiver aí. Eu tava trabalhando e, tipo, eu não tinha nada lá no trabalho. Eu só tinha um pendrive com umas músicas. E nesse pendrive tava a bass. Oi. Falei, escuta essa música aqui. Fui, cortei metade dela lá e mandei pra ele. Falei, o que você acha? E uma semana depois, ele me mandou ela. Falou assim, ouve aí. Eu ouvi a música assim, fechei o olho. Você tá no computador, eu ouvi a música. Escorei assim na cadeira, que era uma cadeira de pau. Eu ia trabalhar, eu ficava ouvindo a música. Lá no trabalho eu ficava ouvindo a música. Eu ia sair, eu ficava ouvindo a música. E mandei ela pro Charanjay. Meia hora depois o Charanjay falou assim, eu quero lançar essa música na minha compilação e tal. Pode fechar. Eu já até fiquei tipo... Pegou a música, deu a mixada melhor nela, fez a massa. E a gente lançou junto. De um dia pra noite, a música bombou. Tá ligado? Tava ouvindo a bass e eu olhei pela janela e falei, cara, essa música vai fazer eu andar muito longe ainda. Eu pensei assim comigo, sabe? Ela vai fazer eu andar muitas vezes de avião. Eu já vivi isso, algum dia. Eu não me toquei que eu vivia isso todo santo momento que eu ouvia a bass, quando eu fiz ela. Eu entrei na Plus Talent. O primeiro festival que eu peguei na minha vida foi Tomorrowland. Tipo, eu comecei a trabalhar com o Michael uma semana, na outra semana o Michael falou assim, Pedro, você vai entrar na Plus Talent e eu consegui uma vaga pra você tocar no Tomorrowland. Eu falei, caralho, velho. Tipo, tudo que aconteceu na minha vida até agora me fez refletir. Tudo, desde o início pra mim, sempre dizia não. Eu corri atrás do sim. Tudo tem um porquê. Tudo se encaixa. Se não é pra ser hoje, vai ser amanhã. Se eu não fosse DJ hoje, eu podia ser músico, podia estar cantando. Só que eu segui o que eu sempre sonhei. E eu sempre busquei, sempre corri atrás pra realizar o meu sonho. E hoje eu vejo que muitas pessoas começam a acompanhar seu trabalho, começam a te seguir, começam a se inspirar em você de alguma forma. Eu tô contando pra vocês um pouco da minha história. E pense um pouco no que você fez até hoje, no que você pode fazer amanhã, em correr atrás do seu sonho. Por mais que possa haver pedras no seu caminho, dificuldades, barreiras, você pode quebrar essas barreiras, você pode seguir em frente, você pode realizar seu sonho. Mas cabe a você fazer isso. E tudo que eu fiz até hoje foi pela música, foi pelo amor que eu tenho por ela.
Testando o som Ilusionize. 1, 2, 3, DJ Ilusionize. Tomando. Nesse momento especial. Boa tarde, bem-vindos à bordo. Creme de amêndoas. Dia irá